Boa tarde. O projeto coletivo, ele nasceu no fim do semestre passado e ele está um pouco atado com algumas pesquisas que eu fiz sobre justamente a questão de como se nasce um coletivo. E através disso eu fui notando que duas coisas são muito presentes, que a primeira é a vontade de produzir, é a vontade do pessoal estar fazendo projetos, fazendo obras e tendo contato com outras pessoas. E o segundo aspecto é trazer à luz um tema, alguma coisa que seja presente na vida desse grupo e que eles sentem que não tem visibilidade suficiente ainda. Até aí a vontade de produzir e querer fazer mais coisas nasceu principalmente do fato de que o meu primeiro semestre, os meus amigos em geral, a gente sentia que dentro do curso a gente ia ter algumas disciplinas para fazer realização, realizar curtas e projetos em geral, mas a gente sentia que a gente não queria ficar só preso ali dentro. E a questão da parte do tema em si vem justamente com relação a isso, né? Que é uma vontade de produzir, mas não só produzir, apenas produzir, entender os problemas, as limitações que a gente tem no nosso ambiente e através disso trabalhar isso nesse ambiente reduzido, em que a gente se conhece e por aí vai. Aí nisso a gente tem as questões das limitações, no sentido de que no ambiente do curso a gente tem limitações, seja de orçamento, equipamento, de comunicação entre a gente, da gente se compreender e da gente começar a observar o espaço que está além da gente também, da gente não ficar preso dentro da UFC, do que a gente já tem ali dentro, do apoio que a gente tem ali dentro. Então, através disso, esse seria o tema. Não um tema para fazer obras com relação a isso, mas de mostrar que ali naquele espaço a gente pode buscar soluções. Não soluções para o que a gente vê no curso, mas soluções naquele ambiente. Porque a gente sabe que essas questões vão se aplicar a gente também. Então, como que a gente pode resolver isso? Primeiro, identificar quais são esses pontos. Né? Quando eu comecei a participar de outros projetos de ateliê, por exemplo, um problema que se faz presente sempre é o fato de que, por exemplo, dentro de setores como fotografia, a gente tem um contingente enorme de alunos que querem participar e querem fazer aquilo, mas não tem projeto suficiente. E, normalmente, esse setor ele fica se repetindo as pessoas que estão ali dentro por uma questão de você ter confiança naquela pessoa que já exerceu o trabalho antes. Então, fica uma questão de uma repetição. Você quer que seu projeto, enquanto diretor, roteirista, o que for, ele seja interessante, ele seja bom. Então, você vai chamar aquela mesma pessoa e vai continuar um ciclo. Então, esse é, por exemplo, um problema, porque também, em setores como som, produção, arte, você acaba tendo pessoas que ficam sobrecarregadas, são pessoas boas, que querem aquilo, mas ficam sobrecarregadas, ou então pessoas que estão ali mais para preencher um espaço, não necessariamente felizes. Então, isso é um problema que a gente identifica. Mas o que eu vim trazendo, principalmente hoje, que é algo que a gente vem debatendo e pensando em como a gente pode resolver isso, é a questão de comunicação, que é muito importante porque a gente trabalha de forma coletiva ali dentro. A gente, não tem como a gente fazer aquele projeto sozinho, a gente desempenhar um projeto sozinho. A gente precisa de cada um trabalhando, a gente precisa se comunicar. E comunicar não é apenas uma questão de informar, não é uma questão de você chegar e dizer isso está acontecendo. Você precisa, ainda mais no tipo de cinema que a gente faz, de universitário e também independente, saindo da faculdade, a gente tem que entender, não é entender só a questão de aspectos técnicos, é entender também a questão de como aquela pessoa está passando aquele tempo ali de produção e o que está acontecendo com ela por fora, porque se a gente não compreende isso, a gente só trata como se a pessoa está tendo
um atraso, isso acaba que a gente não lida bem com aquela situação enquanto grupo, a gente não resolve nenhum problema, a gente só deixa e, tipo, vira depois um atrito, de um atrito pequeno, de um problema pequeno, ele se torna muito maior. E isso impacta no geral, não só no sentido de um atraso, impacta em como a gente convive ali enquanto grupo e como isso se demonstra no trabalho, porque isso acaba virando um desgaste nos outros setores, no geral, e um problema também de comunicação no sentido de que a gente coloca um peso naquela pessoa que pode estar passando por inúmeros detalhes, não só... Isso pode sim ser um problema de um atraso porque a pessoa não foi diligente sobre o trabalho dela, mas não necessariamente. E a gente pode estar colocando um peso naquela pessoa que não é real, porque a gente não vai atrás de compreender de fato. Então, a gente identificou esse problema, que a gente sente que acontece frequentemente, e que isso vive impactando produções em geral. E o coletivo, a gente está em busca de como encontrar uma solução para a comunicação, que é um ponto tão importante, tão difícil também, porque não é uma coisa de fácil solução, a gente precisa estar conscientemente buscando isso todos os dias e procurando entender, inclusive de produção para produção, buscar uma solução que funcione naquele ambiente e não só que funcione naquele ambiente e além da questão da gente se compreender, tem também quais outros aspectos de uma produção no geral a gente está passando e como isso pode afetar a gente. Um exemplo disso é o tempo, que dentro de uma disciplina, o que for, isso tem que existir. Isso, a gente tem entregas a fazer, de fato. Mas dentro do coletivo a gente também tem tempos, a gente também tem objetivos que a gente quer buscar. Mas como pode existir essa relação tempo e qualidade? Até que momento a gente está se colocando em uma posição de que tempo está afetando o processo como um todo? E através disso, a gente está atrás de soluções. Enfim, através disso, a gente quer ter a oportunidade de ouvir cada um nesse ambiente, porque dentro, a maneira como a gente enxergou que poderia funcionar como solução é o fato de dividir a base administrativa do que a gente vai avaliar os projetos e avaliar como as coisas estão indo e colocar os projetos dentro de um espaço que a gente possa ouvir as pessoas que estão ali dentro diariamente, saber o que está impactando, e isso não só no aspecto de comunicação. O aspecto de comunicação que eu quis fazer é principalmente porque ele passa
por todos os outros pontos que a gente quer conversar. Ele passa pelo fato de como os setores funcionam, como as pessoas estão ali trabalhando, o fato de determinado setor às vezes está sobrecarregado ou não, porque tem pouca gente ou não, ou o fato de que às vezes determinada pessoa tá ali num setor como fotografia que fica se repetindo, e como a gente trabalha isso, o fato de às vezes colocar a assistência como sendo um espaço de aprendizado, não simplesmente um fato de a pessoa estar ali para ajudar e ponto. Não, a pessoa tem que ter um espaço de convivência saudável. E a comunicação passa por todos esses problemas que a gente quer abordar. Sendo assim, se a gente consegue trazer um espaço para qualquer realização de obra, que não é simplesmente um lugar para a gente trazer uma obra que é muito boa. Uma obra muito boa não é simplesmente a gente extrair o máximo de cada um e procurar, não, porque a gente tem que informar quais são os problemas ou o sucesso que a gente está tendo. A gente tem que saber o que está se passando, quais são os problemas além da obra, no sentido de o que está faltando aqui dentro. Acho que é isso. Boa tarde. Eu sou Ricardo Firmiano, sou estudante do 8º semestre e eu trouxe como tema Isao Takahata e o mal humano. O que eu quero tratar com esse trabalho é que, ao pegar a filmografia do Isao Takahata e analisar as figuras de antagonismos que temos, né, das histórias do Takahata, a gente percebe que o principal antagonismo, na verdade, não reside em um personagem em si ou em uma situação em si. Todos eles se voltam para o humano, como a figura humana, ou a sociedade, que nada mais é que uma composição de humanos. Para apresentar o Takahata, já que muitas pessoas não conhecem mais o Miyazaki, apesar dos dois terem fundado o Estúdio Ghibli. Ele nasceu em 1935, isso no Japão, e isso é importante porque isso é uma cidadezinha do interior, que atualmente já ganhou outro nome, mas é importante ressaltar que ele veio do interior porque muitas coisas da obra dele se passam em algumas cidades do interior ou se voltam para o interior. Mais tarde vocês vão ver isso. E ele passou parte da infância dele, você pode fazer só os cálculos aí rapidinhos, você vê que a infância dele foi transpassada pela Segunda Guerra e o pós-Segunda Guerra Mundial. A cidade dele sofreu bombardeios, enfim. Ele nasceu e cresceu um pouquinho assim, durante esse período de conflitos no Japão. Ele foi um dos fundadores do Estúdio Ghibli, mas é importante ressaltar que ele não é animador, ao contrário do Miyazaki, que ele também desenhava, ele é mangaka. O Takahata apenas escrevia, produzia e dirigia os seus filmes. Quem fazia as animações eram outras pessoas dentro do Estúdio Ghibli. Como realizador, ele é um claro autor. Nas suas obras, como um todo, tem uma temática em comum, que algumas vou ressaltar aqui, que é esse olhar para o cotidiano das personagens. Tem um caráter super intimista e algumas vezes os filmes são as narrativas episódicas, que você consegue perceber que um episódio termina para começar outro. O tempo, ele aparece como um personagem também, às vezes você tem um personagem está meio que a gente acompanha o mesmo tempo em que o personagem está vivendo. E basicamente, acho que todas as obras dele, de certa forma, em maior ou menor grau, vai ter algum apelo ambiental, ele vai passar pela temática ambiental, que ele, como um grande pacifista e grande lutador pelo meio ambiente, né? E uma relação possivelmente harmônica do ser humano com a natureza. E o foco do nosso trabalho
o ser humano como antagonista do ser humano. Desde os filmes pré-Ghibli dele, como Gosho, o Violoncelista, que ele fez antes da fundação do Ghibli, até o último que ele fez para o estúdio, que é a Princesa Kaguya, de certa forma o humano está lá antagonizando o ser humano. Mesmo que alguns filmes passem por uma temática sobrenatural, como Pon-Pocô, que são guaxinins, na verdade, tanukis, mas são tipo uma sociedade tanuki, ou a Kaguya, que é uma lenda que envolve Buda, enfim, todos eles, o ser humano vai ser aquela figura, ou a sociedade japonesa vai ser aquela figura antagônica que está presente no filme. De modo geral, o Mao em Takahata está dividido entre conflitos com a sociedade, aqueles personagens com a sociedade em que eles estão inseridos, em que eles vivem, seja algum conflito por década, ou geracional, ou a sociedade destruindo o meio ambiente, e a sociedade contra esse ser sobrenatural, como por exemplo em Pon-Pocô, que é a história dos Tanukis, a sociedade antagoniza quase sem querer, assim, quase, já explico porquê, a sociedade Tanuki. As ações dos personagens, elas de certa forma tomam ponto sem retorno em situações antagônicas. Muitos dos seus personagens, eles, como posso dizer, cavam a própria cova, mesmo quando eles não querem cavar a própria cova. Um grande exemplo é o Seita em Túmulo dos Vagalumes. O egoísmo desses personagens é aquilo que vai causar o antagonismo contra eles mesmos. E outro ponto importante é a própria sociedade natureza. Desculpa, apaga isso. A própria sociedade japonesa. Como a sociedade japonesa vai agir em relação ao mundo daqueles personagens. Sejam em filmes que vai ter conflitos geracionais, como Memórias de Ontem, que eu vou trazer também daqui a pouco. Sejam em filmes que tem essa figura lendária, que como essa figura lendária, como a Kaguya, vai estar inserido dentro da sociedade japonesa de 2, 3 séculos atrás, como a sociedade, ou quando a gente retorna, tipo, por exemplo, o Gosho, o violoncelista, quando a gente retorna para um ser humano, ser o protagonista, como ele vai encarar o sobrenatural. Ele, como ser humano, representaria a sociedade, e o sobrenatural que estaria ali para ajudar ele, como ele aceita isso. Não trouxe o Gosho aqui, mas só para deixar claro, né, no filme do Gosho, ele, altamente egoísta, nega toda a ajuda sobrenatural que ele iria receber dos animaizinhos, mas no final dá tudo certo. Pode passar. Para exemplificar melhor o mal, eu escolhi 3 filmes do Walter. 3 filmes do Takahata. Foi bem difícil, tipo, a filmografia dele pro Ghibli são só cerca de 10 filmes, não é muito extensa, assim. Não é muito extensa, 10 filmes. Mas, eu também. E porque ele também produziu muitas séries fora o Ghibli. Por exemplo, uma curiosidade é que ele produziu a série japonesa da Enya, aquela Enya Ikani da Netflix, que é uma versão japonesa que foi feita pelo Takahata. Mas, enfim, e tem alguns documentários também que ele gostava de curtir fazer. Mas eu tentei escolher filmes que pudessem mostrar esses pontos diferentes dessa figura antagônica. Um ponto que trouxesse mais o ser humano, quando há a presença do sobrenatural, e essa presença geracional. E como escolha, Túmulo dos Vagalumes, que eu também escolhi ele porque ele eu acho que é um dos mais conhecidos, e acredito que muita gente que tenha visto. Se não viu, deveriam, vocês fazem cinema. Mas pode passar. Um breve resumo de Túmulo dos Vagalumes. O filme conta a história do Seita e da Setsuko e como eles sobrevivem à guerra, à Segunda Guerra Mundial, em uma cidadezinha pequena do interior do Japão, que está sendo constantemente bombardeada por ataques aéreos. A mãe deles morre e o pai foi para a guerra, e eles precisam encontrar um lugar para viver. Primeiramente, eles vão para a casa de uma tia, dá tudo errado, a convivência deles com a tia, e quando isso dá tudo errado, muito talvez, não querendo fazer juízo de valor de personagem algum, mas muito talvez por causa do egoísmo do Seita, os 2 irmãos vão morar na floresta. E as coisas continuam dando errado, culminando com a morte dos 2.
Esse filme, ele vai, em vez de, apesar de ser um filme de guerra, ele não vai tratar, digamos, da guerra. Ele vai tratar das consequências da guerra na vida desses personagens que são crianças. Por isso, vai mostrando o cotidiano deles. E o cotidiano de verdade. Como eles conseguem comida, como eles, a relação deles com os outros personagens, a relação deles com, enfim, várias coisas que eles precisariam para sobreviver ali. E as consequências de todas as ações deles são mostradas tanto do ponto de vista psicológico, que não que eles comecem a surtar, mas como eles recebem isso psicologicamente, tipo, o Seita querendo manter até por último seu orgulho patriota, Seita um grande patriota, e a Setsuko, ela apenas uma criança de 5 anos direito, sem entender direito o que está acontecendo. Cadê a mãe? Cadê o pai? Não sei, só tenho meu irmão, vou confiar nele. Porque foi ele quem eu conheço. E como isso também é desdobrado no físico deles, porque aos poucos a imagem dos próprios personagens vai se deteriorando. É um pouquinho pesado esse filme, mas eu não chorei com ela. As ações de antagonismo desse filme, como eu já escolhi no começo, vem principalmente do orgulho do Seita. Já passa logo, vai. Pode passar. Vem principalmente do orgulho do Seita. A pesquisadora Wendy Goldberg, que fez um trabalho muito bom sobre o túmulo dos vagalumes, eu posso passar para vocês depois, diz que, embora o filme apresente uma imagem realista do sofrimento, é também crítico de um patriotismo cego que mascara impulsos egoístas durante a guerra e após a guerra, da incapacidade do Japão de enfrentar este passado. Seita, que não é apenas reflexo da culpa do autor, lembrando que ele passou por algo similar, e também o autor do conto passou por algo similar, também é uma figura que expressa egoísmo mascarado pelo fervor nacionalista. Toda coisa de ajuda que aparece para o Seita, ele vai negando. A tia dele aparece como uma figura antagônica, mas a gente não pode dizer que ela estava errada em todas as coisas que ela diz. E nem a gente pode dizer também que o Seita estaria errado em tudo que ele faz. Não existe realmente uma coisa de certo ou errado. Os personagens apenas estão tentando sobreviver. Alguns tomam decisões mais duvidosas do que outros. Quando ele, como outros no filme, atua no nome dos ideais comunitários, ele está realmente atuando para ganho pessoal ou prazer. Seu mundo de fantasia de justiça e vingança é um espelho da sociedade em que vive, visualmente e textualmente. Takahata liga a esta fantasia nacional de guerra. Setsuko, por outro lado, é tanto sua vítima, ou seja, tanto vítima do próprio irmão, do Seita, quanto vítima da guerra. Volta. Então, mas, enfim, só para deixar assim bem claro que, nesse caso, dos vagalumes, a principal figura de antagonismo, assim, claro que tem uma guerra, mas a guerra vem de onde? Dos humanos. E o próprio filme deixa claro que a guerra vem das pessoas, seria o orgulho desses personagens. Pode passar duas vezes. Pronto. Já no caso de Pompoco, um breve resumo, é um filme, acho que é um dos filmes mais infantis de Takahata, não é o mais, mas é um dos mais. Mas, em grande resumo, é uma sociedade de tanukis, que para o Brasil foi traduzida erroneamente como guaxinim, mas há uma diferença. É uma sociedade de tanukis que vive na floresta, só que o desenvolvimento daquela cidade, ao redor da floresta, está começando a invadir o espaço deles. E eles vão tentar se defender, porque eles estavam ali primeiro, eles querem viver ali e não querem, enfim, que esse desenvolvimento destrua a própria sociedade deles. E é bem legal essa parte aí. Enfim, dentro desse filme nós temos conflitos antagônicos, tanto a sociedade dos tanukis quanto a sociedade humana que está ali buscando o seu desenvolvimento, que os seres humanos veem aquilo como uma forma de desenvolvimento, mesmo que envolva desmatar a floresta. E os tanukis, à medida que o filme vai passando, eles próprios começam a entrar em discussão entre eles mesmos. Nesse filme, tem grandes figuras, quando são duas coisas assim, duas coisas que se antagonizam entre si, tanto a natureza quanto esse desenvolvimento, até onde o desenvolvimento da sociedade japonesa, do ponto de vista tecnológico e natural, iria de encontro a essa coisa que já estava lá, já existia, que é a própria natureza, que, enfim, estava lá. E o final é um final bem, assim, de certa forma, melancólico, que
é muito estranho para o filme como um todo, que os Tanuks, eles meio que aceitam aquilo que está acontecendo. Eles não conseguem combater o desenvolvimento dos seres humanos. Eles acabam se tornando seres humanos. Pode ir. E por último, Memórias de Ontem. Como um breve resumo, é a história de Taeko, uma mulher de 27 anos, que ela vai para uma viagem para o interior do Japão por causa do casamento de alguém. Por causa de um casamento. E enquanto ela vai da cidade para o campo, enquanto ela vive no campo, ela vai se lembrando de quando tinha 10 anos de idade. É um filme que trabalha muito as duas visões, tanto a Taeko criança, de 10 anos, quanto a Taeko mais velha, de 27. Esse filme ele vai discutir muito a sociedade japonesa como um todo, essa sociedade patriarcal, essa sociedade machista, e como isso incide diretamente na Taeko, como isso cortou muitas coisas que a Taeko queria ter quando ela era criança. Um grande exemplo é uma das cenas do filme em que a Taeko ela se descobre no teatro, de 10 anos, depois de 10 anos se descobre no teatro, e o pai dela diz que não, você não vai fazer teatro porque eu não quero você fazendo arte, tá? Não vai dar certo. Então o pai dela, como seria essa figura da sociedade patriarcal nos anos 60, na sociedade japonesa, corta esses sonhos de Taeko. E como agora, ela aos 27 anos, indo para a natureza, indo para o campo, voltando de novo pelo ambientalista ali, de certa forma vai acabar se reencontrando. Essa figura de antagonismo, tanto a sociedade quanto a sociedade japonesa, tanto nos anos 90, aparece um pouco desse desenvolvimento do que é viver numa cidade grande, em contraponto com o que é viver no campo, se essa cidade grande realmente é bom, se o campo realmente é bom. E como ela mesma, a própria Taeko, entrada em discussão, como ela não rebateu durante a sua infância e durante o seu crescimento, ela não rebateu algumas coisas que ela poderia ter rebatido contra a sociedade. Então a própria Taeko e as próprias ações dela também entram como antagonismo da Taeko. E no final ela se reencontra com a Taeko de 10 anos e é bem fofinho. Pode passar. E é isso. Só trouxe essa arte mesmo para dizer que são os personagens de Takahata reverenciando o mestre. Obrigado. E agora Beatriz Domingues. Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Beatriz Domingues, como estou apresentando. E eu vou falar sobre... O tema do meu trabalho é a ameaça espacial, o mundo colonialista no gênero de terror alienígena. Pode passar. E o meu objetivo é fazer uma análise do gênero de terror alienígena e criar um diálogo entre os aspectos colonialistas que surgiram no mundo e ainda persistem hoje, e dessa forma trazer o contexto histórico que esses filmes foram produzidos, né? E como esse contexto histórico afetou esses filmes, essas produções. Eu trouxe esse trecho do livro Da Natureza dos Monstros, em que o Luiz Nazário tenta explicar o que são os monstros, né? Os monstros surgem sempre do além, de uma cidadezinha isolada, da selva primitiva, de uma ilha solitária, das profundezas do mar, do sono eterno, de um mundo desconhecido, e aí ele segue com uma lista imensa ainda, e define por uma palavra do inconsciente. Então, acaba que os monstros, dentro do cinema, né, o alienígena está dentro dessa camada de monstros, eles são utilizados para refletir medos reais dos humanos. Assim como os vampiros, assim, tem estudos que falam que vampiros trazem esse simbolismo de abuso, os alienígenas são utilizados para trazer esse símbolo de colônia, né, de colonialismo e exploração. Aqui eu trouxe o significado de alienígena, porque dentro do dicionário, alienígena é quem é natural de outro país, estrangeiro, forasteiro, e na própria etimologia da palavra em latim, alien é aquilo que a origem é estranha. Então não é à toa que esse nome é utilizado, hoje em dia, ele era utilizado para definir como imigrantes e tudo mais, e hoje em dia acabou que a mídia se apossou desse nome para falar sobre seres extraterrestres, né? Então é só para dar um embasamento mesmo para vocês.
Aqui eu trouxe um termo que a gente já ouviu várias vezes dentro do cinema, nas formas de mídia, até mesmo nas conversas assim, pessoais. São os alienígenas estão entre nós. E esse termo, ele pode ser definido como um termo racista, porque ele é de uma origem de uma teoria chamada teoria camítica, que diz que é uma teoria eurocêntrica, que diz que povos africanos não tinham a capacidade de se evoluir e por isso alienígenas teriam visitado os povos e, enfim, ajudado nesse desenvolvimento. E isso foi muito disseminado culturalmente através de programas como Alienígenas do Passado, né, em que eles tentam, né, com várias teorias da conspiração, justificar, por exemplo, as pirâmides do Egito, a agricultura, a matemática, a eletricidade, com a tecnologia alienígena, né, porque, em teoria, povos pretos ou latinos não teriam se desenvolvido sem essa ajuda. E aí, esse tipo de mídia, né, esses programas sensacionalistas, geram uma relação paradoxal, né, na sociedade com os alienígenas, que é essa questão da curiosidade pelo cosmos, né, a curiosidade pela exploração do universo, a curiosidade por esse contato alienígena, ao mesmo tempo que tem essa relação de medo, em que a gente tem medo de ser sozinho nesse universo infinito, mas também tem medo desse contato, tem medo de não sermos superiores, tem medo de sermos invadidos e colonizados por um ser extraterrestre, né? E aqui eu coloquei uma arte de um pôster de um dos filmes mais importantes assim, do gênero de terror alienígena, que é o The Thing, do John Carpenter, né, de 1982. E ele trata os alienígenas, né, como figuras que se apossam dos corpos humanos para conquistar a Terra, né? As pessoas estão isoladas num deserto assim gelado. E aí a figura alienígena ela se aposta desses corpos, né? Ele toma posse disso para poder conquistar o mundo. E aí entra nessa questão do termo de os alienígenas estão entre nós. Pode passar. Aqui eu trouxe uma publicação do Márcio Markendorf na revista Gavagai, em que ele fala sobre os reflexos do colonialismo em narrativas alienígenas. E aí ele diz assim: as narrativas alienígenas pretendem situar o lado mal da própria história humana em fictícias civilizações espaciais, sem, no entanto, deixar de expressar, ainda que subrepticiamente, questões de soberania política de certas nações terrestres sobre outras. Então, o que ele quer dizer é que dentro da narrativa alienígena, agora eu não falo nem só da questão do terror, é que essa representação de supremacia, essa questão de hierarquia e poder, ela é muito presente e marcada nesses filmes, né, nesses projetos e séries. Enfim, pode contar. Aqui está um pouco escuro, mas, enfim. Todos esses filmes acabam ficando embaixo desse guarda-chuva sobre o espírito de predador. E aí a gente pode elencar vários tópicos, eu selecionei alguns, assim, que para mim são mais importantes, que são a questão dos humanos serem inferiores a essas figuras alienígenas e por isso são colonizados ou invadidos, explorados. Também a exploração de recursos, como no caso de Guerra dos Mundos, né? Essa questão da caçada e diversão, como no filme O Predador, em que o predador ele vem de tempos em tempos para a Terra só pelo prazer de caçar mesmo, e é inevitável a gente não fazer uma analogia com o que os próprios seres humanos fazem aqui. E aí outra coisa interessante sobre o filme do Predador é que o primeiro filme, que é de 1987, o Predador, na verdade, ele invade um país latino-americano que não como é que fala? Explicitado assim, no filme, mas fica claro que é um país latino. E as pessoas, assim, o herói do filme é o Schwarzenegger, que ele né, assim, a gente tá falando de final dos anos 80, anos 90, em que o Schwarzenegger era essa figura do soldado heróico norte-americano. Então, é muito curioso saber que o Predador está indo para um país latino e o herói, assim, é um personagem americano. E aí, por fim, a sobrevivência, eu coloquei o filme Nope, que é mais recente, de 2022, e também Alien, que também, de novo, é um dos filmes mais importantes quando a gente está falando de terror alienígena. E no filme Alien tem algo interessante, porque a relação do alienígena com o ser humano ela é cíclica, porque o alienígena ele precisa do corpo do ser humano para atingir assim, a sua maturidade. Então tem essa relação de parasitagem, né? Ao mesmo tempo que quando ele sai do corpo, né, ele larga, descarta o corpo humano, ele começa uma relação de predador mesmo, né, de caçada entre os humanos que estão lá na nave. Pode passar. Aqui é outro trecho do Márcio Markendorf, em que ele fala que, no contexto da colonização, a ficção alienígena possui como tendência produzir alegorias políticas como expressão do poder. E aí eu trouxe dois filmes que, na verdade,
não sei porque ficou torto, mas eu trouxe 2 filmes que são, na verdade, a adaptação de uma mesma obra literária, que é A Guerra dos Mundos, dirigido pelo Baron Haskin em 1953, e que o contexto da época era a Guerra Fria, o mundo estava dividido nessa questão de comunismo versus capitalismo, e isso é presente assim, no filme, é algo que é evocado durante o filme. E a versão de 2005, dirigida pelo Steven Spielberg, em que os Estados Unidos tinham acabado de passar pelos ataques terroristas das Torres Gêmeas, e também é algo que está forte assim, no filme. A gente pode falar sobre a interação bélica que o filho do Tom Cruise, que eu não lembro o nome, ele tem uma forte afinidade assim, com questões bélicas e armamentistas, ao mesmo tempo que a filha, a pequenininha, tem uma cena que ela olha para o pai ali no meio dos ataques e pergunta se são os terroristas. Então é uma analogia bem clara que o filme faz assim, com questões terroristas, o que é muito irônico porque, na verdade, os Estados Unidos no mesmo período financiavam guerras e enfim, explorava países, também recursos, né? A gente está falando do Iraque, países do Oriente Médio, em que os Estados Unidos também exploravam esses recursos e estavam nessa posição de colonizador e se colocava também nesse ponto de vítima, né? Nessas situações. Agora, para as considerações finais. Na verdade, isso é só um recorte assim, de uma pesquisa que eu estou fazendo para a disciplina do Dídimo. Não é o mesmo trabalho, Dídimo, eu prometo. E enquanto eu estava pesquisando durante a cadeira, eu achei muito interessante quando a gente vê que essas figuras que, na verdade, passam batidas assim, para a gente durante... quando a gente está assistindo o filme, ou enquanto a gente está criando o filme, elas podem ter uma representatividade maior, elas podem ter uma carga maior e podem ter uma profundidade diferente do que a gente estava esperando, né, na verdade. E aí, pode passar. Aqui tem as minhas referências. Né, eu peguei 2 textos, na verdade, do Martindorff para estudar. Esse livro da natureza dos monstros e esse livro Cinema e Eurocentrismo. E esse livro não, é um artigo, na verdade, espanhol, que foi muito difícil achar algum conteúdo sobre terror alienígena. E aí os filmes citados também, que eu citei durante esse trabalho. E é isso, eu acho. Obrigada, gente. Agora é a Ariana. Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Liana, eu vou apresentar para vocês um projeto de pesquisa que foi desenvolvido para a cadeira de metodologia, que eu inicio o estudo do gênero de horror na filmografia do Kiyoshi Kurosawa, usando um filme específico, que é O Fim da Viagem Começo de Tudo. Esse filme, a gente acompanha a Yoko, que é essa personagem que ela é meio que uma repórter cultural, e no momento do filme ela é enviada para o Uzbequistão, junto com a equipe de cenografia, para cobrir lá as questões culturais do local. E a equipe de cenografia é o único contato com o familiar que ela tem ali naquele lugar, que ela não conhece muito bem a cultura, que ela não tem contato com a língua, e o único momento que a gente, junto com a personagem, entende o que as pessoas do lugar estão falando é através do intérprete. E esse filme faz parte da leva mais recente do Kiyoshi Kurosawa, em que ele vai meio que brincando com o gênero. Esse filme foi classificado como drama, e aí a minha proposta aqui nesse trabalho é identificar os elementos de horror que o Kiyoshi Kurosawa trabalha. E aí eu vou falar um pouquinho brevemente sobre o cinema do Kurosawa para vocês. Ele foi um dos grandes nomes, os nomes do horror japonês nos anos 90, que ficou muito conhecido mundialmente no começo dos anos 90 e anos 2000. A gente teve muito influência nesse cinema japonês. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, teve muitas adaptações. Então, esse tipo de cinema japonês ganhou muita força. Ele ficou conhecido pelos filmes de gênero, filmes de horror de gênero, e por abordar temas políticos e questões mais intimistas das questões pessoais dos personagens. E nos anos 80 surgiu uma cartilha chamada Cartilha do Konako, a Teoria Konako,
que defendia certas... Era uma cartilha de gênero, na verdade, que defendia como os filmes de horror deveriam ser abordados naquela época. E o engraçado é que o Kurosawa seguia essa cartilha, né? E dentre outras regras, ele dizia que não se deveria introduzir o ponto de vista de um fantasma na narrativa, não se deve mostrar um fantasma e uma pessoa no mesmo plano, e os fantasmas não falam. E aqui eu acho que não dá pra ver muito bem, mas eu coloquei alguns filmes do filme Pulse, de 2001, que ele meio que ignora toda a cartilha. Ele coloca, assim, o fantasma e as pessoas, os personagens juntos no mesmo plano. Os fantasmas ganham materialidade, coisas que não eram muito comuns a gente ver no cinema nessa época. Fantasmas terem corpos, serem representações humanoides, digamos assim. E aí falar um pouco para vocês sobre a característica do horror japonês. O horror japonês tem muita influência da cultura, principalmente do teatro tradicionais, do no e do kabuki, e as temáticas de shunen e shuramono, que são as vinganças e peças de fantasma. Essa personagem aqui é uma das mais conhecidas, que é a Samara, que a gente conhece aqui no Brasil, que ela é de uma história muito antiga do teatro kabuki, que é essa mulher que foi assassinada pelo marido e jogada no rio, no lago, e ela volta para vingança. Tem muitos temas de vingança no cinema de horror japonês. Uma outra característica que eu posso citar é a influência das tradições religiosas que perpassam os filmes, né? A crença na materialidade dos fantasmas e na coexistência no mundo dos vivos e dos mortos. No cinema do Ocidente é muito difícil, antes da influência do horror japonês, a gente vê esses fantasmas terem corpo, a gente vê de fato o que assusta as pessoas, né? A gente conseguir ver e ter, não só no escuro também, mas, enfim. E o que eu tento trazer nesse trabalho é como as classificações que são herdadas da literatura e da dramaturgia. Aqui com vocês. Muitos dos temas de hoje me interessam, então bastante atenção, fiz algumas observações, mas eu não vou me estender muito não, tá? Eu vou fazer um breve comentário sobre a apresentação. Na verdade, eu não vou nem fazer uma pergunta assim para iniciar o debate. Eu vou fazer mais uma sugestão de encaminhamento da pesquisa. Assim. Obviamente, uma sugestão minha, sugestão pessoal, né? Assim, que eu vi da apresentação de vocês. Eu acho que isso é para fomentar o debate, tá? Então, depois que eu falar, a gente passa a palavra para o público. Vocês também podem, por favor, comentar alguma coisa. E eu vou pela ordem aqui de apresentação. Primeiro foi o Bruno, né, sobre o coletivo Saúva. E aí eu falo para o Bruno o seguinte. Bruno, depois do Alumbramento, não que o Alumbramento tenha sido o primeiro coletivo de cinema do Ceará, mas depois do Alumbramento, né, o Alumbramento foi uma espécie de restart desses coletivos, né, de cinema cearense, produzido por um grupo de pessoas e que fez sucesso, né, se deram bem, deram prêmios, etc. Depois deles, né, alguns outros coletivos apareceram, vários, inclusive, de alunos egressos do nosso curso, Tardo, Sábado à Noite, e aí tem outros vários que eu não vou me lembrar. E você falou da questão dos problemas de comunicação que existem, né, entre o coletivo Saúva. E eu pergunto, o que você acha, ou o que eu sugiro, né? De repente olhar para esses outros coletivos, ver como que eles trabalharam a questão não só da comunicação, mas da produção em si, viabilidade, que projetos escolher, etc. Para usar como espécie de exemplo, modelo para o de vocês. Não que eles sejam perfeitos, né? Cada um deve ter os seus problemas, obviamente, mas com certeza eles têm experiência de mercado, né? E eles têm, acho que, algo a ensinar, algo a passar, algo a falar. O próprio Alumbramento, que os primeiros filmes eram feitos com recursos próprios, depois começaram a ganhar editais, etc. E assim, eu acho que seria uma boa forma de tentar sanar os problemas que o coletivo Saúva tem, é de repente procurar esses coletivos, conversar com eles, saber o que eles sugerem. Não sei se vocês já fizeram isso, se não fizeram,
Eu acho que pode ser uma boa fazer. E realmente ver na trajetória deles, né? Como que eles conseguiram resolver alguns problemas e tal. Como eu falei, não tem só alongamento, tem vários outros. Eu acho que seria uma boa procurar até os que são oriundos do nosso curso, que eu acho que são pessoas que se colocam mais à disposição para ajudar, realmente para que vocês possam, nesses exemplos, conseguir sanar algumas questões que vocês têm, que depois você falar sobre isso. Para o Tom, sobre o Exalta Carrata, né? Palavras que estão na sua apresentação, Tom. Entre o certo e o errado, entre o humano e o sobrenatural, entre o bem e o mal, entre o desenvolvimento e a natureza, o campo e a cidade. Ou seja, tem muito essa coisa do entre. Né? O entre-lugar, muitas vezes como espaço de não pertencimento, entre a vida e a morte, o humano e o sobrenatural, etc. Tem um conceito da cultura japonesa que se chama Ma, M-A, Ma. Que é um conceito muito, muito interessante, ao mesmo tempo que ele é difícil de explicar e de entender, mas é um conceito que ele fala exatamente sobre o entre. Né? Entre processos, entre lugares, entre tempos. Eu acho que seria algo muito interessante para você procurar, que eu acho que vai se encaixar muito bem nessa tua pesquisa de agora em diante. Assim, eu acho que você vai conseguir, através do mar, não é explicar, né, mas entender muita coisa dos filmes do Takahata. Então, a minha sugestão também é que você procure esse conceito do mar, da cultura japonesa, que ele é muito interessante. A ameaça espacial, né, mundo colonista do gênero de terror. Aí falou-se muito sobre Alien, sobre Predador, prestei atenção, eu gosto desse dois. Mas quando a gente pensa que o Alien ele vem ao planeta Terra para colonizar, a gente tem outros exemplos também, né? Existem outros aliens que vêm para cá, que não vêm para destruir, para sugar todo o nosso planeta. E também existe o contrário, né? Talvez o exemplo mais próximo, que inclusive vai ser relançado próximo mês, é o Avatar, né? O humano vai para outro planeta para fazer exatamente o que os aliens fazem com a gente. Mas também tem uma outra situação, que é a dos humanos eles se darem mal aqui ou lá fora. Se a gente pensar no Alien, o Alien ele nunca veio para o planeta Terra, né? Ele nunca procurou nos colonizar. Tudo foi acontecendo no espaço. Né? O humano está no espaço, encontra o bichinho lá na dele, e aí ele vai lá e acaba com tudo. As únicas vezes que o Alien veio para a Terra foi no Alien vs Predador, né? 1 e 2. Já o Predador não. Veio para a Terra para chegar aqui e acabar com tudo. Sendo que o Predador 1, que você citou, ele vem porque o interesse do Predador é descobrir onde há guerra e se aproveitar daquilo ali. Né? Então o Schwarzenegger ele já estava em outra guerra naquela floresta da América do Sul. E aí a partir daí é que começa o combate com o Predador. Predadores já é outra situação, né? São humanos que vão para um planeta X, que aí também tem essa questão da caça, né? Que é importante. Mas a gente consegue ver nesse processo alienígena, ou quando esse personagem alienígena está presente, várias formas da gente entender, né, como que se dá essa relação entre alienígena e humano. Né? Então, assim, eu acho que seria muito bacana se você conseguisse meio que mapear isso daí. Ver que tipo de relação tem, o que acontece na Terra, o que acontece fora da Terra, como que se dá essa relação, quem provoca primeiro, né? Quem simplesmente está se defendendo e uma reação acaba sendo, se impondo, etc. Então, acho que essa relação entre humano e alienígena tem várias nuances aí. Eu acho que seria bacana se fazer uma espécie de mapeamento também. E para Liana, sobre o Kiyoshi Kurosawa, eu não vi esse filme que você citou, que é o Fim da Viagem do Destino. O último filme que eu vi do Kiyoshi Kurosawa foi o Journey to the Shore, para o outro lado, né, traduzido, que, pelo que você contou, é muito parecido, assim. Né? Ele não é tem fantasma, mas não é horror, é aquela coisa de um horror que não usa as convenções do gênero,
né? Que ao mesmo tempo que tem esse fantasma presente, personificado, ele não está ali para assustar. Então, assim, eu vejo muito uma forma de tentar quebrar algumas convenções do gênero e é como se você transformasse o horror em drama. Então, realmente ele começa ali com Pulse, com Loft, com Seance, Retribution, etc. Realmente com um horror mais de assustar, né? Com jumpscares e tudo. Depois ele vai tirando isso. Né? Ele vai transformando esse fantasma quase que num companheiro de viagem. No Jordan do Shore ele é um companheiro de viagem para a esposa dele. Então acho que é muito, acho que a pegada vai muito por aí. É como você estar trabalhando em um gênero que é o horror, mas a partir dele, de algumas convenções, meio que ir amadurecendo a linguagem, a narrativa, a iconografia, né, para transformar isso numa espécie de drama. Sugestão que eu dou para você. Há uns 2 anos, eu tive orientanda no mestrado, que é a Natália Maia, que é roteirista também, e que o trabalho dela foi todo sobre, a dissertação dela foi sobre o Kiyoshi Kurosawa. E foi, inclusive, no trabalho dela que eu conheci o conceito de mar. Então, assim, a dissertação que eu ia sugerir agora para ela, eu também sugiro que você dê uma olhada para... Exatamente. Então aqui o título é até esse: Fantasma no cinema de Kiyoshi Kurosawa, desaparecer, reaparecer e presentificar. Inclusive está disponível na biblioteca da UFC, você pode baixar a dissertação. Eu acho que é um pouco de pesquisa para você e para o Tom também. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar, para a gente dar um start aqui no nosso debate, na nossa conversa. Eu queria pedir para cada um comentar sobre o que eu falei e depois a gente passa a palavra para o público. É isso, obrigado. Na ordem. Ainda não procurei falar com outros grupos, com outros coletivos ainda. Quando a gente iniciou o projeto, a gente só queria, é realmente isso, a gente só queria ir atrás, a gente só queria fazer. E depois, conforme a gente foi formalizando um pouco, tive que escrever um projeto, colocar os objetivos, o que a gente realmente queria apresentar para as pessoas. A partir daí que eu comecei a perceber que a gente realmente não podia ser só isso, né? E independente também do que a gente quer solucionar. Por isso que, inclusive, eu estou ainda para conversar com a Marinês. Estou pedindo ajuda para ela para guiar o projeto. E começando daí. Aí depois a gente vai visualizando. Mas fora isso, a gente já tem alguns outros lugares que a gente quer buscar ajuda, seja no sentido de realmente saber como são feitas as coisas, tipo, como que determinado coletivo, citou o Alumbramento, por exemplo, como é que ele lidou com quaisquer que sejam os problemas que a gente passa, ou pode passar, mas também de buscar ajuda no geral por fora da UFC, ou mesmo descobrir entre aspas, né? Se utilizar ao máximo do que a gente tem dentro da UFC também, que eu acho que é importante. Porque o cinema já é uma arte coletiva, né? Então, quando você pensa em já ter um grupo, um núcleo realmente ali, todo mundo se ajuda, vai pensar nisso um pouco mais à frente, né? Ou seja, não é formar uma equipe para tentar fazer algo, é já ter a equipe a partir daí ir para algo. Isso às vezes pode facilitar, mas às vezes pode atrapalhar, né? Então, por isso que eu acho que ter as experiências de outros pode ser muito, muito frutífero para vocês. Eu acho que é meio inevitável assim, quando a gente está pesquisando cinema japonês ou coisas do tipo, a gente esbarrar no conceito de mar. Eu conhecia esse conceito e, inclusive, já tinha lido sobre ele aplicado no cinema do Miyazaki. Eu confesso que eu não li, tinha tentado aplicar no cinema do Takahata. Então, acho que essa foi um start muito legal para... foi um toque bem legal que eu acho que eu vou observar a partir desse conceito dele também, o conceito de mar no Takahata, até porque em muitos momentos, né, nos filmes dele, a gente também tem essa pausa, um pouco desse vazio, talvez não tão de forma tão expoente quanto o Miyazaki. Os trabalhos do mar
de mar, com esse conceito que é esse vazio, esse entre-espaço, no Miyazaki é muito mais forte, assim. Mas fica bem interessante até para entender algumas questões do próprio Takahata. Enfim, acho só isso. Não, rapidinho, realmente é um conceito que quando você trabalha com o japonês ele sempre aparece. Mas é o que eu falei, ele é muito amplo, difícil de entender às vezes, difícil de explicar. Então, tipo, mais contundente em alguns trabalhos do que outros. Mas não significa que a presença dele é 100% em todas as obras do cinema japonês, ou da arte japonesa. Mas assim, acho que o processo de investigação e entendimento, às vezes você acaba tropeçando nesse mar, né, e tipo, ele acaba sendo uma boa fonte de investigação. Eu acho que não tinha aplicado, até porque eu fiquei tão focado nisso de entender como o Takahata trabalha essa maldade, né? Que eu gosto de estudar o antagonismo, tipo essa figura de o que seriam vilões, o que é maldade, né? O que é mal. E eu acho que foi por aí que eu não fiz uma associação, né? Até porque seria até meio óbvio, né? Tipo, são os dois são cineastas, os dois trabalham juntos, os dois ficam dando pitaco no trabalho do outro, mas os dois que eu digo, Takahata e o Miyazaki. Aí não ter feito essa associação realmente foi, acho que meio que um deslize, assim, talvez. Valeu. Concordo. Não, é verdade, assim, mas foi mais uma questão de... como é que posso dizer? Não é nem tempo, era que eu tinha que realmente, assim, que fazer escolhas, né? E aí, acho que quando a gente pensa na figura alienígena, remete logo, primeiro, assim, uma questão de explorar e tudo mais. E aí foi só uma questão de escolha mesmo, mas até mesmo nessas duas publicações do Márcio Martindale que ele fez para essa revista, na verdade são duas revistas diferentes, ele fala sobre outros tipos de relação também. E aí, mas foi só por uma questão de escolha mesmo. Foi. Mas eu concordo. Eu agradeço, professor, pela indicação da bibliografia. Eu li o trabalho da Natália e ela é uma das referências do meu trabalho escrito. E acho que serve para todo mundo que tiver curiosidade no cinema do Kiyoshi Kurosawa. É muito legal o trabalho dela. Ela fala sobre como os fantasmas são representados na filmografia dele. Inclusive, se você olhar para a biografia dela, Liana, se você pretende realmente levar essa pesquisa adiante, então olha na biografia dela, onde ele vai buscar esses conceitos de mal, ela procurou livros, que já tem um plano de tradução, né? Procurou livros japoneses traduzidos para o inglês. A gente já tem um momento de tradução aí, depois tem a tradução dela. Obviamente ela não sabe ler japonês e fica difícil ter a própria interpretação, mas no dia da defesa dela, a gente convidou uma professora de cultura japonesa da USP e que ela esclareceu várias coisas de interpretação, inclusive de tradução de palavras que ela usou no texto, para a gente entender melhor alguns conceitos do Kurosawa. Então depois dá uma procurada na biografia dela, se você pretende levar a pesquisa adiante, ver o que você consegue achar, trazer, baixar, enfim, eu acho que realmente dá para usar bem. Você está aprendendo japonês? Olha aí, precisa fazer isso, poder traduzir todos os livros que nós trouxemos. Gente, passa. Mais alguma coisa aí, gente? Não? Então, eu passo a palavra para vocês. Quem quer fazer alguma pergunta? Já temos Diego, Yuri e Alana Filho. Diego. Darlan, desculpa. A gente tem um... Não, acho que a gente tem um microfone. Ele disse que não tinha dado certo. Ah, tá bom. Não, tem várias perguntas, na verdade, vou fazer só uma porque para todo mundo poder falar. Eu gostei muito da mesa, foi muito legal. Queria só complementar os toques do Marcelo, falando que o Fred Benevides escreveu a dissertação dele de mestrado foi sobre o alumbramento, o Fred fez parte do alumbramenento. Então acho que é um material que pode ser legal para complementar. E a minha pergunta para a Bia, mas na verdade também é
é uma dica, assim, em 2021 foi lançado um livro que tem um recorte muito parecido com o recorte que você está fazendo na pesquisa, que é na verdade foi, acho que eu estava acompanhando, né, foi no meio da pandemia, eu estava acompanhando várias conferências sobre ficção científica e horror, que é uma coisa que também me interessa muito. E tinha um frisson, assim, porque a Rosalind Galt, que é uma professora acho que do King's College, em Londres, que lançou um livro sobre beleza no cinema, que chama Free, que é um livro que foi muito falado, discutido, estava pesquisando justamente a construção do decolonial no horror, a partir de um recorte de filmes que tinham sido produzidos no Sudeste Asiático. E esse livro foi lançado em 2021. E é um livro que eu já dei uma falhada e eu acho que não é exatamente sobre terror alienígena, é mais sobre monstros, sobre construção de monstros, mas é muito sobre como... E aí tem algumas coisas, assim, de terror alienígena, então acho que pode ser uma fonte de pesquisa, assim, acho que é meio incontornável para falar sobre esse tema, citar esse livro hoje, assim, porque é realmente uma pessoa que tá... Eu posso te mandar depois. Mas aí eu queria fazer uma pergunta para você de curiosidade, assim, porque você falou do Nope, e o Nope é um filme que eu gostei muito de assistir, e foi uma experiência muito impactante, assim, mas fico pensando sobre esse viés, esse recorte da representação dessa desconstrução de um pacto colonial, né, assim, ou seja, desse questionamento. Como é que você lê esse alienígena no Nope, assim? Na verdade, assim, quando você para ver análises sobre o Nope, assim como a maioria dos filmes do Jordan Peele mesmo, sempre abre margem para muitas interpretações. E, assim, o que me vem em mente primeiro é essa relação do humano com o animal, assim, né? Acho que é o que é mais lógico, assim, quando você vê o filme. E aí, o que eu queria tratar mesmo sobre o Nope era a questão de sobrevivência do alienígena, no caso do filme, né? E aí, que a exploração dele vem de uma necessidade de sobrevivência. Assim, não é uma relação de caçada por sobrevivência. Não sei se eu estou falando direito, assim. Eu lembro de quando eu assisti o filme, eu lembro de ter saído do cinema e ter lido logo na sequência uma crítica que saiu no Washington Post, que era meio... Enfim, era uma elucubração um pouco de leitura do filme, sem conversar com o Jordan Peele, porque ele nunca explica os filmes, né? As pessoas ficam tentando conversar com ele fica saindo pela tangente, e faz uns tweets sempre meio zoando as perguntas. Então ele realmente não quer que as pessoas fechem, o que eu acho que é muito legal como gesto, né? Mas tem uma leitura que depois eu li em outros lugares que é meio tentando entender esse alienígena como a supremacia branca, assim, sabe? Como meio que porque tem as pessoas que estão se opondo a esse alienígena são todas pessoas que nos Estados Unidos são lidas como people of color, né? São latinos, são negros, são orientais, enfim. Então é quase como se existisse ali uma junção. E aí eu não sei se isso faz sentido, mas eu acho que é uma leitura possível. Assim, eu até vi uma análise sobre o Nope, que até ia por esse caminho e tal, mas falava mais dentro do cinema até, de como essa hierarquia, essa supremacia branca dentro do cinema, né, e essa relação com pessoas pretas, pessoas asiáticas que tem no filme. E aí, só para complementar mais o que você disse. Aqui ou você vai falar daí? Bom, queria também parabenizar a Percursos Teóricos, né? Acho que foi uma iniciativa, primeiro ano que acontece, né? Dos meninos. 2000? É dos meninos, a ideia. Sim, mas tô só... Sim. Mas é o primeiro ano, é isso que ocorre, né? Assim, e, então, acho que é um evento, né? Assim, mais do que bem-vindo, assim. Então, parabenizo vocês e a mesa também. E sem muitas delongas, para não me alongar demais aqui, a minha pergunta também, na verdade, é uma sugestão, assim, um pouco pegando essa deixa do Diego, assim, para a Bia, né? Para a Bia, quando você falou em alienígena e trouxe a etimologia da palavra, eu lembrei de imediato um texto bem curto, assim, do Eduardo Viveiros de Castro, que é um antropólogo, né? E que tem um texto chamado Involuntariados da Pátria, né? E nesse texto, Involuntários da Pátria, ele tem uma frase que se não for exatamente essa, mais ou menos assim,
que o antônimo de indígena é alienígena. E o antônimo de índio é branco. Atual, assim, em torno das questões que você está trabalhando, né? Assim, bom, e parabenizar a mesa toda, assim, tinha questões, né, perguntas e sugestões para todo mundo, mas não vou tomar muito tempo aqui. O material é vasto, viu? Hã? O material é vasto. Não dá para criar onde você procura. Vou ali fazer uma pergunta, mas só fomentar um pouco sobre os coletivos, que eu também faço parte do coletivo Saúva. É que a gente está buscando parcerias não só nos coletivos audiovisuais. Por exemplo, um coletivo lá da Cocaia, que é o do hip hop. Começou lá pelos anos 2000, a cultura do hip hop, e hoje virou basicamente um centro comunitário, oferecendo vários tipos de serviço, como aulas de dança, de luta. E, enfim, lá é um espaço muito bacana e a gente está tentando entrar com essa parceria porque lá eles têm uma estrutura boa, porque além de eles terem um apoio governamental, também tem um apoio privado. Aí a gente está tentando buscar essa parceria, também para a parte do som deles com o nosso audiovisual, para produzir algo para pessoas daqui e buscar essa parceria em troca de conhecimentos. Só isso mesmo. Não, muito bacana. Quando a gente pensa assim na relação, né, a gente vai direto nos coletivos audiovisuais. Mas procurar outros coletivos para ampliar, né, essa rede, inclusive os conhecimentos da área e tal. Parabéns, espero que dê certo. Espero que vocês tenham bons frutos aí e consigam outras parcerias também. E tinha esquecido desse detalhe também, que além disso a gente está começando, assim, eu principalmente, mas tenho em vista de trabalhar em conjunto com eles, que é um grupo do teatro que está tentando passar agora um projeto de extensão que é um pouco similar ao que a gente está trabalhando, porque a gente também gostaria de trabalhar a questão da interdisciplinaridade ali dentro do INCA, no sentido do coletivo, de trabalhar com todo mundo, né? E aí a gente está, esse outro projeto está sendo também trabalhado juntamente com a coordenação do teatro, com a Taine. Então a gente está meio que tentando e assim, procurar a ajuda de vários ambientes diferentes. Legal. Parabéns. Eu tenho uma pergunta. Eu aqui. Pergunte. É porque eu não sei se o Bruno falou na apresentação dele. Eu fiquei curiosa para saber de onde vocês escolheram o nome. Tipo, se tem alguma representação com o que vocês querem. Não, né? Acho que Tem. Formiga. O nome ainda está passando mudanças, mas o nome ele veio da questão de, por exemplo, de insetos trabalhando de forma coletiva. Aí a gente pegou Saúva, inicialmente, aí eu trouxe Saúva, porque na época estava com, mas a gente ainda está só vendo se realmente fica por conta só a sonoridade mesmo. Lembra Macunaíma também, Saúva, né? Talvez tivesse a ver com os que vocês querem fazer, né? Eu acho que tem um filme feito para o UFC que se chama Saúvas também. Tem mesmo. Ô Bruno, quem que forma o coletivo, assim? Quem são os participantes? Há quanto tempo vocês estão funcionando? Você pode falar um pouco mais? A gente está começando, a gente começou de fato esse semestre e a gente está montando aos poucos, por conta que a gente está lidando primeiro com o semestre e aí no tempo que a gente tem livre a gente está vendo cada detalhe, e principalmente porque nesse ponto, como eu falei, eu estou indo, eu busquei a ajuda da Vanessa, então através disso é onde eu acho que realmente o projeto vai começar. Os membros até agora começou comigo, Darlan e a Sandra, que não está aqui. E aí hoje em dia a gente foi pegando outras pessoas do nosso semestre pessoalmente, que é, por exemplo, o Gustavo, o Arraiz, É muita gente. Tem muita gente. É muita gente. Mas a gente ainda está se organizando pessoalmente para ver como vai funcionar, mas a gente está só esperando um tempo de folga para a gente poder. Sim. Você é nas férias, né? Isso. Mais alguma pergunta, gente? Opa. Boa tarde. Vou fazer, acho, uma consideração para o Bruno, né, enquanto também sou membro do coletivo, e depois passar uma pergunta mais para os outros participantes que falaram, que é, de vez em quando,
eu tenho contato com o pessoal do Cuca, geralmente vem tipo, coletivos muito famosos, tipo, dar workshops, assim, aulas pra galera. Então, acho que fica como sugestão, tipo, o pessoal do coletivo, a gente para essas aulas, porque, por exemplo, teve um pessoal, tipo, da Mar Revolto que deu aula com o professor do Cuca, tá ligado? Então, tipo, é um coletivo foda, tá ligado? E a outra pergunta pros participantes é, eu vi muito que tem essa dualidade. Muitos falaram de terror, mas também tem a questão do entre, como o Ditmo falou. Eu queria saber se vocês três, conseguem fazer essa correlação entre o alienígena e o ser humano, esse entre, o fantasma e a pessoa que é perseguida, a criança que está na guerra e o irmão dela e a própria guerra, se vocês veem uma relação tanto psicológica como de roteiro mesmo, de colocar o protagonista como sendo essa vítima, porque é uma vítima nos cursos de vocês, e como é que vocês veem essa relação do bem e do mal, ou em alguns filmes do Takazaka, mas enfim, não tem esse juízo de valor. E eu queria saber como é que vocês veem essa questão do protagonismo, do antagonismo, e do protagonista e do antagonista. Eu queria saber como é que vocês veem isso. Eu não sei se eu entendi direito, mas é porque eu acho que a diferença entre o meu trabalho e da Liana é porque a gente está falando de terror e aí acaba que o vilão é muito claro, assim, nesses filmes, né? A gente sabe quem é o vilão e, assim, na maioria dos filmes, né? Sabe quem é o vilão, quem é o mocinho, que é diferente dos filmes do Isao Takahata, que, por exemplo, no Túmulo dos Vagalumes tem essa questão de que o vilão é como se fosse a guerra, é a situação, então... Aí eu não sei... Falei sobre o Isao Takahata. No caso dos filmes do Takahata, essa dicotomia bem e mal não é bem uma dicotomia, digamos assim. Porque acabam se entrelaçando. Tipo, o protagonista, ele tá no meio daquela história e as relações que ele passa... Por isso que eu não falo muito de vilão. Eu acredito, não sei, olha aí depois, vídeo show, se eu falei vilão durante a apresentação. Não falou. Justamente queria fazer o paralelo entre a tua apresentação e a dele, entendeu? Então, sendo a coisa de paralelo, é isso que Bira disse, né? Enquanto na filmografia tanto do Kurosawa e... tem uma que é muito parecida. E os filmes de Alien, a gente tem mesmo esse protagonista bem definido. No caso do Takahata, a gente não tem essa figura do vilão. Por isso que eu falei muito de antagonismos, porque o antagonismo é aquilo que vai passar como obstáculo pelo protagonista. E no caso do antagonismo dos filmes do Takahata, é algum aspecto da sociedade, é algum aspecto do próprio personagem em si, todos eles voltados para o ser humano. Por mais que exista essa presença sobrenatural, tipo os Tanuks, mas o antagonismo vai estar dentro do que é ser humano. Porque o ser humano em si, com exceção de alguns aí, não é... Todos flertam em algum momento com isso, com bem ou com mal. Com exceção de vocês sabem quem, que não pode ser nomeado, que é só desgraçado mesmo. Mas, enfim... Então, quando a gente pega até os próprios os Tanuks, né, eles só criam essa ideia de bem e mal quando eles entram em contato com a sociedade humana. Quando eles entram em contato com os humanos e passam a viver como humanos, é que entra dentro daquela sociedade a ideia de algum outro tipo de mal, assim. Então, quando a gente pega para analisar o protagonista em si, vai esbarrar com a figura antagônica. E essa figura antagônica pode ser ele mesmo, que ele faz parte da sociedade. Eu acho que no filme que eu analisei, ele não conversa muito com a tua pergunta, porque o que eu acho que ele vai usar elementos cotidianos. Qualquer coisa pode trazer horror para aquela personagem. Então fica meio difícil dizer assim, não existe um mal específico, mas são mais situações. É porque, pelo menos no filme que tu analisou, eu via muito essa questão da falta de linguagem como provavelmente a figura de antagonismo. Tanto que eu abri a pergunta não só para antagonistas, como para antagonismos.
entendeu? E eu sou também uma pessoa que gosta muito de filme de terror. Então, eu já categorizei, por exemplo, quando estava fazendo análise, que a protagonista seria aquela mulher e o antagonismo seria as dificuldades, como por exemplo no Isao, como ele falou, entendeu? Eu acho que é a falta de familiaridade, porque dizer que outra cultura é antagonista, acho que não é isso muito que o filme tenta trazer, sabe? Não é tipo a outra cultura, é a falta de contato. Da familiaridade. Ela não consegue acessar essa cultura. A falta do acesso que é o antagonista, não a cultura em si. Acho que indo pro lado do Tom, nessa questão do Isao Takahata, eu gosto muito dele, dos filmes dele, eu adoro Túmulo dos Vagalumes. E quando você assiste Túmulo dos Vagalumes, é só desgraça, assim, toda hora, não tem um momento de paz no filme. E sempre são situações que estão para fora do controle, ou quando estão no controle, geralmente é culpa do Seita mesmo, assim, tipo, são escolhas erradas que levam àquelas meio que circunstâncias. Do Seita. Pois é, eu não tinha parado para pensar no egoísmo do Seita quando ele tá morando com a tia dele, né? E aí quando tu usa a palavra egoísmo, e realmente, assim, ele... Na verdade, eu não sei nem se eu usaria egoísmo, acho que ele é orgulhoso, assim, ele não quer baixar a guarda, e a tia dele também é uma chata, mas, assim, as circunstâncias, na verdade, levam a vida deles a ser daquele jeito. Você já começa o filme sabendo que eles morreram, né? E aí, quando você assiste o filme, à medida que você vai assistindo, você vai entendendo como as circunstâncias, não só da guerra, porque, claro, que eles estão sob esse espectro da guerra, mas não só essas circunstâncias de guerra, mas as questões sociais em que eles estão inseridos, porque tal hora eles estão só isolados mesmo do mundo. E como essas circunstâncias levam à morte deles no final, né? Então, acho que é meio difícil botar um preto no branco, assim, tipo, uma coisa oposta à outra, assim, diretamente. Não sei se faz sentido pro Tom, né? Não, faz sim. Por exemplo, eu só puxo mais... Eu acho que orgulho é uma palavra que faz muito sentido, mas eu também não tiraria muito o egoísmo em si. Eu acho que ele quer criar uma situação de paz, de bem-estar para ele, a partir daquilo que ele vê como o bem-estar ideal para ele e para a irmã. E que esse bem-estar não envolve, tipo, outras pessoas, qualquer figura de ajuda que apareça para eles lá. Acho que acho que as duas palavras definem muito bem o Seita. E vítima mesmo só é a Setsuko. Cara, morreu. Não, citando a Wendy Goldberg, né, que ela classifica a Setsuko como a grande vítima do filme. A vítima tanto das atitudes do Seita quanto da guerra, enfim, tipo, foi uma recitação da Wendy, né? Tanto que ela morre primeiro, né? Então, eu acho que ele tem esse processo de culpa antes dele morrer. Ele tem esse período meio reflexivo, assim, ele vai lá para aquela estação lá, né? Acho que é a estação, né? O filme todo é quase um flashback do fantasma do Seita, revivendo todas as coisas que ele fez que levou à morte deles. A obra original, né? Acho que é um conto ou um livro? É um conto. Que é tipo semi-autobiográfico, né? Uma parada assim. Isso. Também tem muito sobre isso, né? O cara refletindo sobre a morte da irmã dele, né? Algo assim. Então, enfim, apesar de não ter muito, né? Talvez fique no fim das contas aquele gosto, tipo, e se eu tivesse feito atitudes diferentes, será que a gente estaria bem? E se eu tivesse aceitado as condições de morar com a minha tia, será que teria sido diferente? Ou... Tá bom. Bom, gente, então estamos encerrando aqui mais uma tarde da mostra de percursos teóricos. Agradecer a presença de todos. E ainda tem programação, né? Amanhã? A gente vai ter a primeira sessão agora às 16 horas, a segunda às 19 horas, mas amanhã a gente vai ter uma mesa redonda aqui sobre... Isa, tu quer falar um pouquinho? Eu título muito grande. Eu também nem decorei. Mas amanhã vai ter a percurso teórico sobre realizadores pretos dentro e fora da faculdade e os desafios que a gente passa. Então vai ser uma mesa muito legal, Dana também vai, Sansley
e a Kênia, né? É, Kênia, o Jaú. e Beatriz. Hã? É, a Kênia, o Jaú, Charles e a Kênia. Então vai ser uma mesa muito legal para a gente discutir como nós, realizadores pretos, fazemos cinema e realizamos nossas próprias obras. Porque, por exemplo, infelizmente, é muito difícil alguém, por exemplo, apresentar um trabalho sobre pessoas pretas. Ou é difícil também ter uma pessoa preta apresentando um trabalho aqui na Tempos Teóricos ou em qualquer lugar. Então eu acho que é uma mesa muito importante. Então, por favor, venham e vai ser um debate muito bom. Então é isso, gente. A gente se vê no cinema.